está conosco aqui a escritora Ema Vieira, jovem escritora, né, cujo nome é Maria Eduarda Vieira, por isso Ema Vieira. Quando eu vi o nome Ema com dois M's, né, me lembrei da minha avó paterna. Ema é um nome que existe, só que é de décadas passadas, de outros tempos. Hoje em dia, praticamente nenhuma menina é batizada com o nome de Ema, mas é um nome lindo, tem a ver com a minha história um pouquinho aí. Né? Minha avó paterna, que era Ema de la Vega. Né? A gente brinca que ela era parente do Zorro. Né? Tem um personagem aí. Mas a Ema está aqui acompanhada da mãe, a Karine Celestino Vieira, agora, né? Porque uma filha famosa, né? Como vai fazer? Então, bom dia, Ema. Bom dia. Falando bem no microfone aí, nós vamos dar volume, mas entende? Que bom que tu pôde vir aqui, o pessoal está te vendo ali no Facebook. E quem não está te vendo ao vivo, depois vai assistir essa gravação, porque fica. Nos conta dessa tua experiência, eu vi, obviamente a gente pesquisa antes, né? Que tu tens essa tendência de escrever desde os 14 anos, mas como é que isso nasceu? Foi influência da mãe? Foi influência dos professores? Como é que a cachoeirense Ema Vieira passou a escrever livros? Eu leio desde os 10 anos e com 14 anos a minha mãe chegou no meu quarto com uma ideia de um sonho que ela teve e me motivou a começar a escrever um livro. Na época eu nem tinha pensado nessa possibilidade, apesar de ler bastante. E eu achei interessante expandir essa parte da leitura dos livros para a escrita e tentei, né? Se não der certo, não deu, pelo menos eu tentei. E fui escrevendo, tive ajuda de assessora, da minha mãe e de amigos próximos. E foi assim que com 16 anos eu publiquei meu primeiro livro, Os Últimos Mestiços, em Cachoeira, na Feira do Livro de Cachoeira, que ocorreu lá na Feira. Certo. Então, na verdade, o teu conhecimento, a tua notoriedade foi a partir desse episódio recente no Rio de Janeiro, mas que tu já vinhas nas áreas ou nos círculos culturais já conhecida. Sim, em Cachoeira, na época eu tinha, principalmente na minha escola Totem, eu fiz bastante palestra para os adolescentes, incentivando a leitura e falando sobre o meu livro. Em outras escolas também eu fiz o mesmo, participei do jornal. E só que agora que on-board de fato, né? Tu ficou surpresa com isso, Emma? Eu não estava esperando isso, né? Porque foi 3 anos de muita luta, que eu não conseguia editora, não conseguia meu público direito. Fui conseguindo aos poucos, mas nada muito exuberante. E quando eu fui na Bienal do Rio de Janeiro, eu não estava esperando também a repercussão que ia dar lá com o meu vídeo, né? Pois é. Karine, desculpe, a Karine, que é a mãe, disse que não queria falar, que é para focar na Ema, mas eu tenho que satisfazer essa curiosidade, que eu acho que não é só minha, Karine. Curiosidade dos ouvintes, das prezadas ouvintes da Rádio Vale. A mãe sonhou que a filha ia ser escritora, era isso? Bom dia. Bom dia. Não, eu tive um sonho maluco com a minha gata. Aí eu cheguei nela e contei o sonho. Eu falei, Duda, dá pra te fazer aquele negócio da escola, uma redação. Mas aí da redação ela transformou aquele pequeno sonho no livro. Ah, então agora entendi. Então, a mãe sonhou uma coisa que ela achou que era curioso e provocou a filha, olha, escreve sobre isso. E a filha escreveu 300 páginas. Isso. Que coisa. Aluna do Totem. Continua aluna do Totem? Não, né? Agora já está em outra fase. Me formei em 2023 e nesse meio tempo, já que eu estou nesse ramo da escrita, fiquei meio em dúvida sobre a faculdade que vou fazer. Então, eu vou iniciar a faculdade só no começo do ano que vem. E já escolheu o curso? Estou em dúvida, porque eu tenho que levar em consideração o meu ramo como escritora também. Tá certo. Mas aí eu estou pensando aqui.
quais são as opções. Nós temos a UBRA, com alguns cursos, nenhum da área de licenciaturas, por exemplo, né? Poderia ser português, né? Onde tem isso. O FSM é um campus técnico, né? Nós temos engenharias e arquitetura e urbanismo, que aí talvez possa dialogar um pouco. Fizemos uma entrevista há pouco com um ex-presidente do Conselho Regional de Arquitetura, o arquiteto Tiago, que fala também sobre a vida nossa em comunidade. E a Universidade Aberta do Brasil, que eu citei, né, que agora está provavelmente sendo transferida para uma outra gestão aqui em termos de administração pública, aí oferece uma série de cursos à distância, que não são tão à distâncias mais, né? São 50% no mínimo presencial e 50% à distância com N universidades. Eu estou pensando sempre em Mãe Karine, em que a EMA fique em Cachoeira, não precise se deslocar, né? A outra alternativa é ser cidadã do mundo. Eu provavelmente vou para a Unisc em Santa Cruz, porque eu fui lá já conhecer a faculdade, já vi. Então eu acho que eu já tenho uma visão de ir para lá, apesar de ser pertinho, eu vou estar aqui sempre, todo final de semana. Então, talvez a Unisc seja a alternativa. Nós estamos alterando o microfone aqui, provavelmente porque o Tomás quer melhorar a qualidade de som. É isso? Então tá. Qual seria o curso na Unisc que tu olhasse lá que te interessou? Vários, né? Então ainda estou na dúvida. Cita algum? Letras, arquitetura, design. Entre outros. Desculpe, quem sou eu, né, para dar qualquer palpite? Tem que seguir a orientação dos familiares da Mãe Karine, mas nós temos arquitetura e urbanismo em Cachoeira, que é um curso reconhecido, né? Então, nessa área, o último que vai estar sendo implantado agora é sobre inteligência artificial e computação, também nessa área que lida com palavras, com conhecimento, obviamente. Estou apenas somando aqui alguns argumentos, porque eu sei o quanto é para a família que os filhos se distanciem. Porém, eu acho que é muito bom que se faça essas viagens. A propósito, curioso, como é que acabou escolhendo ir para o Rio de Janeiro, para a Bienal do Livro, para esse lançamento do teu livro? Eu participei da Bienal do ano passado e foi bom. É um evento um dos melhores eventos latinos de livro que tem, e maiores. E quando eu fui ano passado, eu consegui fazer um vídeo em que as pessoas começaram a me conhecer e começaram a conhecer a minha história, só que foi no final da Bienal, então deu uma repercussão, mas não tanto. E nessa Bienal, eu fiz outro vídeo, só que no começo da Bienal. E isso deu uma repercussão do começo até o final. E aí, por isso que bombou também. E eu gosto de participar desses eventos, então eu estou sempre em todas as bienais e pretendo estar sempre em todas as bienais futuras também. Ema, bom dia, parabéns. Você é uma moça jovem que está acostumada com as redes sociais, internet, Facebook, WhatsApp, entre outros. E aí você escreve um belo livro, 300 páginas. Como é que tu vê esta questão da juventude hoje, de pegar um livro, folhear, ler, e essa questão da concorrência com o celular e com as redes sociais? Eu acho que o fato das crianças estarem se distanciando dos livros tem muito a ver com o que elas veem em torno de si. Ela vê o coleguinha mexendo no celular, ela quer mexer também, não vê os colegas com um livro na mão. Então, acho que quem tem que dar esse apoio à criança são os próprios familiares. Mesmo que a mãe não goste de ler, a minha mãe não gosta de ler, ela não lê. Mas ela me incentivou a ler, porque ela queria que eu me tornasse e fizesse coisas que ela não faz, entendeu? Então, acho que vem do próprio incentivo de quem está na sua volta e dos seus próprios familiares, e de você mostrar para o seu filho: olha, eu estou lendo um livro, você quer me acompanhar? Ou ler antes de dormir,
para fazer com que as crianças hoje em dia comecem a adquirir esse hábito da leitura. Tu passando pela escola, os professores de língua portuguesa recomendavam leituras no ano ou não? É mais essas leituras de escola, de precisa para fazer uma prova, ou indo para o final do ano essas leituras que é necessárias para o Enem, mas não vejo muito nas escolas os tipos de leitura em que os jovens agora estão interessados, que é fantasia, ação, um tipo de literatura que faz com que a pessoa entre no mundo literário e depois expande os seus tipos de livro que você começa a gostar de ler. Eu leio de tudo, autoajuda, fantasia, mas comecei com Harry Potter, entendeu? Foi algo que eu comecei a ler para me distrair, achei interessante, e depois eu expandi o tipo de literatura que eu lia. Tu leste toda a coleção do Harry Potter? Sim, antes dos meus 14 anos li, e foi o que me fez entrar também nesse mundo da literatura. Ema, e essa homenagem à cachoeira com o nome do livro? É isso? O nome do livro tem uma cidade do livro que é Waterfall, que é inspirada em cachoeira. Que Waterfall em inglês é cachoeira. Pois é. Eu me inspirei bastante. Parece evidente para quem traduz o nome em inglês que significa cachoeira, que tu estavas pensando na tua cidade. Sim, pensei na minha cidade e principalmente já coloquei no livro, tipo, uma cachoeira de verdade, né, no livro. E aí dei esse ênfase por que lá se chama cachoeira, lá no livro, entendeu? Para conseguir assemelhar a minha realidade com o livro em si. Tá bem. E a personagem Lucy Foster? A Lucy Foster, É. ela é a nossa protagonista, a Lucy. No começo, ela mora na Itália e ela acaba indo para a cidade natal dela, Waterfall, quando descobre que o avô dela morreu. E lá, ela descobre que ela não é uma humana, ela é uma mestiça. E os mestiços são metade humano e metade lobo. E ela é a única que pode salvar os mestiços que restaram da raça dela. Por isso o nome do livro, Os Últimos Mestiços, porque a maioria foi morto pelos vilões da história, que se chamam Corvinho. Até nos eventos que eu vou caracterizada dos vilões, são os Corvinhos, aquela roupa preta, exuberante, com penas. É o vilão da minha história. Muito bem. Eu li que tu já tens outras obras preparadas ou em preparação. O meu segundo livro, que não chega a ser uma continuação dos Últimos Mestiços, que um dia terá. É um volume único e depois eu vou dar continuidade aos Últimos Mestiços. Esse segundo livro, que tem que temática? Tem meio que a mesma temática, que é romance com fantasia, um pouco de suspense, um pouquinho de terror. Tudo que eu gosto de ler, eu tendo a colocar nos meus livros. E pegar um pouquinho do que o pessoal ultimamente gosta de ler e o que eu gosto de escrever, o que as editoras gostam de ter e juntar tudo num livro só. O que as pessoas estão dizendo para ti depois desse episódio lá do Rio de Janeiro? O que elas falam? O que elas expressam em relação à tua obra? No começo, eu não tinha muitos leitores, então no começo foi só pessoas vindo por conta do meu livro, tentando me aconselhar, vai dar certo, vai dar tudo bem, você consegue, se simpatizando comigo. E aí depois o pessoal começou a encontrar minha obra. Esta aqui é a escritora Ema que fez Os Últimos Mestiços, vou ler Os Últimos Mestiços. E até então eu recebi muitos comentários incríveis. Sábado eu tinha conversado com uma menina que ela estava lendo meu livro no Kindle, comprou no Kindle sábado, que tá R$10 no Kindle. E terça ela me mandou mensagem, seu livro é incrível. Aí eu falei pra ela, que página você tá? O que você tá achando? E ela me falou, não, eu já terminei, li em 2 dias e achei maravilhoso. 300 páginas em 2 dias. 323 páginas em 2 dias, já aconteceu bastante. De o pessoal ler assim, 1 dia, 2 dias. E depende muito do que a pessoa gosta. Tem gente que não gosta de fantasia e lê o meu livro e não gostou tanto. Mas aí não é o gosto da pessoa em si, entendeu? Depende muito do gosto literário da pessoa também. Vamos ter uma segunda edição deste livro?
Até mesmo porque tem duas feiras do livro muito importantes. Uma é a de Cachoeira do Sul e a outra é a de Porto Alegre, em novembro. Tu vai estar lá? Qual é a ideia? Quero estar lá, vou estar lá com certeza, mas eu não sei se eu vou estar lá com os meus livros. Depende muito desse processo da editora. Eu recebi algumas mensagens de editoras querendo meu livro e agora eu estou nesse processo de ver qual que se encaixa mais com a escrita e para ver como que vai ser esse processo. Então depende, talvez eu esteja em um contrato no final do ano, então não consiga vender o meu livro, ou talvez não. Então eu iria fazer algumas cópias para vender e para distribuir, fazer vídeos lá no Porto Alegre. Então depende muito. E o e-book, o eletrônico, tem condições de disponibilizar? O e-book está na Amazon, no Kindle. Ele é de graça no Kindle Unlimited e R$ 10 no Kindle normal. Foi o menor valor que eu coloquei, o menor que eu consegui lá no Kindle, para o pessoal, tipo, não tô interessada no que eu vou ganhar, tô interessada no que eu conquistar o meu público e fazer que as pessoas conheçam a minha escrita. E, aliás, o Kindle, depois dessa reviravolta, ele ficou em 4º lugar no Kindle de classificação. Dos E agora está em 5º lugar. Muito bem, viu só? Mas nós postamos, eu postei aqui nas minhas mídias sociais, que uso muito pouco, quero dizer, claro, mas eu digo, eu vou colocar que a Emma vai lá no programa, até para o pessoal. E a última vez que eu olhei tinha mais de 300 visualizações. Eu acho que eu nunca tive mais que 20. Então eu atribuo integralmente a ti, Emma, entende? Essa notoriedade toda que foi conquistada. Karine, ainda mais um questionamento. A mãe agora se envolve muito mais com a filha? Não, sempre me envolvi. Desde os 14 anos, agora um pouco mais. Mas sempre, todas as feiras, qualquer lugar, a gente está lá. Quer dizer, sempre acompanhado. Sim, graças a Deus, eu consigo acompanhar ela sempre. Que coisa. Então, para quem não está nos vendo, quem falou agora foi a mãe da Emma, que é a Maria Eduarda Vieira, no caso aqui a Karine Celestino Vieira também, por que não? Né? Que está acompanhando a filha e que também nos honra com a presença e nós nos sentimos distinguidos por isso. Muito obrigado pela presença das duas, especialmente da nossa escritora, no sentido de que era o motivo principal da entrevista, mas é bom ver que é um trabalho de família, que é um trabalho que envolve uma provocação positiva dos pais em relação aos filhos, que acho que é isso que nós todos precisamos. Emma, sucesso e disponha da gente aqui quando precisar, se lançar um novo livro aqui, já está convidado. Foi um prazer, muito obrigada pela participação. Que coisa boa. E aí eles também estão conhecendo aqui o nosso complexo, não sei se já tinha vindo aqui, né? Nós temos nesse prédio 5 emissoras, né? Um prédio de comunicação social, né? E eu trouxe, para quem não viu, eu fiz a entrega antes de iniciarmos a entrevista, eu trouxe um presente que a minha filha, a Marcele, mandou para ela, que é um perfume, um aromatizante de ambiente, produzido lá pela Casa Verde, né? E tem um convite para ela visitar, porque acho que ela vai gostar do ambiente, até para uma inspiração de uma casa dos seus personagens futuros. Muito obrigado a Emma e a mãe Karine.